Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo, e você acompanha conosco agora nosso podcast Agrotalk. A agricultura brasileira está no campo em pleno plantio, mas você já deve ter reparado por aí que está todo mundo comentando sobre como é importante ter um solo saudável para iniciar uma nova safra. No Brasil, os micro-organismos do solo, essenciais para a produção agrícola, atuam diretamente nos ciclos biogeoquímicos de macronutrientes, micronutrientes e outros elementos vitais para o crescimento das plantas e da vida animal. O conjunto de micro-organismos presentes no solo, como fungos, bactérias e vírus, é conhecido como microbiota do solo. Os solos são a base de todo o nosso ecossistema. Como reservatório de biodiversidade, a microbiota do solo desempenha um papel crucial na agricultura, nessa produção de alimentos e na regulação do clima. Por isso, a preservação da microbiota está diretamente associada à saúde do solo, à sustentabilidade agrícola e à produtividade nos agroecossistemas. Para falar sobre a nutrição do solo, nosso convidado de hoje no podcast Agrotalk é Flávio Bonini, gerente de produtos da Mosaic, com experiência em projetos de pesquisa, tendência de matérias-primas, treinamento e desenvolvimento técnico. Cursou especialização na FGV, Fundação Getúlio Vargas, e é exalquiano como eu. Flávio, seja bem-vindo aqui ao Agrotalk. Quer dizer que você se formou em engenheiro agrônomo na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, também a Exalc-USP? Olá, Ângela. Sim, eu me formei na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá no século passado, né, em 1999. Mas obrigado por me receber aqui, uma grande honra poder estar nessa ocasião aqui, poder falar um pouquinho da nossa experiência em. É muito bacana, viu, Flávio, encontrar um exalquiano como eu sempre aqui nessas conversas, né, sobre o agro brasileiro. É tão bom a gente também ter esse conhecimento que a gente adquiriu, né, na universidade e trazer essa amplitude de conhecimento aqui para os produtores que estão nos ouvindo. E para começar a esquentar esse nosso bate-papo, eu queria falar então sobre essa agricultura brasileira, né, que é uma fábrica a céu aberto e muito dependente de uma qualidade de solo e de fatores também climáticos. Como eu comentei aqui, o solo é o nosso patrimônio essencial da agricultura, né? Qual que é o solo ideal para esse produtor brasileiro com um suprimento adequado de nutrientes hoje? Já é uma pergunta super importante, porque eu acho que não existe, na verdade, existe um solo ideal, mas existem diversas regiões diferentes. Então, vamos pegar um pouco da experiência que o nosso produtor, né, desde lá do Rio Grande do Sul até paralelos muito mais longínquos aqui no Brasil, o solo ideal é o solo em que ele realmente tenha características físicas, químicas e biológicas equilibradas. Então, ter nutriente à disposição, ter água e ar à disposição no solo, ter uma boa característica física para ter, né, você poder permitir essas trocas gasosas e, sem dúvida alguma, ter carbono, matéria orgânica, você poder ter o solo, todas essas características importantes para crescimento de plantas e bioestimulação de plantas. Então, quando a gente fala de um solo perfeito, né, espero que a gente chegue lá, né, no Brasil temos solos perfeitos, sem dúvidas, em várias regiões já temos ótimas experiências com solo, mas o melhor é ter um solo que consiga sustentar a produção, né, produzindo mais, com maior produtividade, mas sempre olhando no longo prazo. Então, a gente tem na agricultura no Brasil, falando aqui de 100 anos, talvez, né, com uma agricultura um pouco mais intensiva, talvez dos últimos 50, super intensiva, né, com umas 2, 3 safras. Sim. Mas o melhor do solo é isso, é poder sustentar essa produtividade brasileira com sustentabilidade, que é o grande ponto importante agora, né? Não é ter aqui solo por 2 anos, a gente quer ter solo por centenas de anos, né? Esse é o grande ponto.
Sim, com certeza. Essa preocupação é muito grande, já que a gente vai alimentar o mundo, né, Flávio? Então a gente precisa cuidar desse solo. Essas comunidades microbianas, né, e outros organismos que residem nesses solos, a gente sabe que eles são extremamente diversificados. A gente tem ali milhões de espécies, bilhões de organismos que podem ser encontrados em vários tipos de solo aqui no Brasil, desde os micro-organismos, como eu falei aqui, as bactérias, os fungos e até organismos maiores, como formigas e minhocas. Esses micro-organismos, eles participam hoje de quantos por cento de todos os processos que ocorrem no solo? Você falou no início uma coisa super importante, são os ciclos biogeoquímicos, né? Quando a gente pega carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, todos são elementos que estão presentes em coisas vivas, né? Em micro-organismos, em nós mesmos, em plantas. Então, só para dar um exemplo, realmente, todos os ciclos biogeoquímicos, eles estão ligados a micro-organismos. Não tem como a gente pensar, lógico, existem reações químicas nos solos, mas os micro-organismos, pensando em matéria orgânica, em liberação de nutrientes, em fazer com que as plantas tenham um crescimento radicular adequado, mesmo a controle de patógenos, é algo que a gente hoje vê muito, né? Puxa, mas eu tenho um desbalanço na minha área, eu tenho problema com fungos, tenho problema com bacterioses. O que pode estar causando isso? Sem dúvida alguma, são essas comunidades de micro-organismos que estão no solo, em algumas situações em desbalanço, que a gente tem visto muito, e que afetam diretamente todos esses ciclos naturais. Então, esses serviços biológicos que os solos têm, que são não só para a agricultura, mas para a raça humana, são extremamente importantes, são totalmente dependentes de micro-organismos. A qualidade desse solo, por exemplo, né, ela pode ser definida como o equilíbrio entre a alta atividade e a alta biodiversidade microbiológica. Então, solos com alta qualidade, eles desempenham um papel importante na proteção desse meio ambiente e na preservação da biodiversidade ali, das boas práticas agrícolas. E quando que esse solo não está adequado, Flávio? É aí que entram os fertilizantes? É nessa hora? Sem dúvida, se nós pegarmos os três principais pilares da saúde de solo, que são químico, físico e biológico, quando a gente olha só para o pilar de fertilidade química ou de saúde química, os fertilizantes são insumos e produtos de extrema relevância. Então, eu sou filho de professora de história, né? E eu adoro pegar um pouco do passado, né? Quando o Cabral chegou aqui e falou, nossa, nesse solo tudo dá, né? Assim, dependia muito dos solos, né, Ângela? O que a gente vê hoje, principalmente, né, quando o Brasil entrou no Cerrado, é que não é bem assim a história, né? Que a parte química dos nossos solos ainda é bastante... tem muito a trabalhar, tem muita gente fazendo muita coisa boa, mas sem dúvida solos altamente intemperizados, lavados, como são os solos tropicais, eles precisam ter um carinho muito grande nessa correção química. Então, os fertilizantes, sem dúvida alguma, os corretivos de solo, como calcário, gesso, são ferramentas muito importantes para conseguir trazer esse pilarzinho de saúde química para patamares adequados, não só para o crescimento das plantas, mas pensando também numa agricultura de longo prazo, né? Algo que a gente consiga corrigir e manter. Esse é um ponto muito legal quando a gente fala de resiliência de solo, né? Solo não é só hoje, é amanhã, no futuro, tem que dar sempre essa cadência de manutenção e cuidado com ele. E falando de parte química, os fertilizantes são importantíssimos para esse equilíbrio, para esse ajuste de equilíbrio químico dos solos. Essa questão da história do solo está bem ligada à parte de meteorologia, viu? Porque aqui a gente fala o seguinte: para a gente entender o que vai acontecer no clima amanhã, a gente tem que olhar para o passado, para ver o que aconteceu no passado para prever o futuro. Estamos ali, ó, alinhados com a questão do solo. Eu queria que você apontasse para a gente 3 motivos para realizar o manejo da qualidade biológica do solo. Olha, sem dúvida, o primeiro é conforto vegetal, né? Por mais que existem hoje várias experiências, né, de clientes que conseguem, de produtores que conseguem ter altas produtividades, sem dúvida alguma, mas com baixo estresse de planta. Pegando um pouco dessa experiência também, mesmo meteorologia, qual que é o principal ponto, né, que todo mundo está muito ligado hoje? Olha, falta água, falta iluminação, por quê? Porque isso traz muito estresse para a planta.
Sempre que a gente consegue ter solos mais estabilizados, principalmente no quesito biológico, você consegue trazer melhor desenvolvimento radicular, você consegue trazer maior eficiência de uso de nutrientes, ou seja, aquele fertilizante que está colocando, aquele insumo, consegue ser absorvido e utilizado de uma melhor forma. Você consegue ter, sem dúvida alguma, uma maior resistência ou tolerância a doenças e também, vamos pegar um outro ponto importantíssimo, né? Estresse abiótico, ou seja, clima. Né? Isso, sem dúvida, pensando em altas produtividades, pensando em estabilidade de produção, não há como a gente fugir de trabalhar bem o pilar biológico para dar toda essa condição para as lavouras crescerem. E não tem como a gente dissociar, né, Ângela? Planta de micro-organismo e de solo. Né? Eles, durante milhões de anos, eles evoluíram de forma conjunta e, sem dúvida alguma, não dá para esquecer microbiologia de solo para pensando em altas produtividades e sustentabilidade da produção. Quais são as funções desses micro-organismos no solo? É um pouco do que eu comentei agora, é poder ajudar. Os micro-organismos utilizam o solo como a sua morada, então grande parte das reações e da vida dos micro-organismos está dentro do solo e eles, logicamente, consomem algumas coisas e produzem algumas coisas. Esse produzir algumas coisas são extremamente importantes, né? Muitos são hormônios, muitos são outros metabólitos que são importantes para as plantas poderem absorver melhor nutrientes. Ciclo do carbono, vamos pensar hoje na agricultura de baixo carbono, né? A importância de ter micro-organismo no solo para conseguir fixar carbono no solo, né? Contribuir, sem dúvida alguma, para toda essa questão hoje de mudança climática, né? Gases de efeito estufa. Então, ter micro-organismos no solo faz com que a gente consiga ter uma maior estabilidade de produção e, sem dúvida alguma, ter vários benefícios do ponto de vista ambiental. Flávio, a gente sabe que o Brasil, né, é imenso, continental, do Oiapoque ao Chuí, a gente sabe que existe geograficamente solos diferenciados, né? Então, é importante que os fertilizantes, eles também sejam compatíveis às necessidades de cada espécie vegetal onde ela está localizada, que a sua aplicação seja viável técnica e economicamente para o produtor rural brasileiro. E aí eu imagino que sem a aplicação desse tipo de insumo, é possível, então, que as plantas se tornem cada vez mais fracas e vulneráveis às doenças, não é mesmo? Não há dúvida disso. É um pouco do nosso, né, como ser humano, né? Sempre você se alimenta bem, você tem bom balanço de alimentação, a gente tende a ter uma maior resistência a doenças, maior resistência a algo que venha trazer algum impacto no nosso dia a dia metabolismo. As plantas são da mesma forma. Você comentou do Brasil é muito grande, né? Isso talvez seja a grande beleza da nossa agricultura, né? Poder ver um mesmo fertilizante sendo utilizado de formas diferentes em algumas geografias. E a gente nunca deve esquecer do mais importante, né? O que a gente chama de 4 Cs da adubação, né? É aplicar a dose certa, no momento certo, com a fonte certa e no local correto. Então, fazendo isso, trazendo essa boa nutrição das plantas, usando bem os insumos, esse é um ponto super importante, né? Como ter eficiência de uso de insumo, esse é o principal caminho para ter planta bem nutrida, lavoura, como a gente comenta, parelha e, sem dúvida, uma lavoura com muito mais resistência a pragas, doenças e também a efeitos climáticos que estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Com certeza, muito mesmo. Eu acompanho bastante, né, o trabalho do produtor rural no campo, acompanho também dentro desse contexto brasileiro atual, o trabalho que vocês aí dentro da Mosaic sempre fazem, né, em relação ao campo, a uma agricultura mais sustentável. E eu sei que vocês sempre estão à frente do tempo de vocês, de olho no futuro, nessa vanguarda de uma agricultura sustentável. Eu queria que você falasse para a gente aqui com exclusividade, para os nossos ouvintes, né, produtores rurais, sobre essa novidade, né, que vocês estão trazendo, que é o Performa Bio, e sobre a característica desse produto, sobre a composição que ele tem diferenciada. Eu vi que ele tem uma tripla ação. Fala um pouco para a gente deste primeiro fertilizante mineral que, durante as fases de testes, já apresentaram aí alta performance de nutrição e produtividade no campo. Estou super ansioso para falar a respeito dele.
Na verdade, eu acredito que ele amarra tudo o que a gente conversou até agora. Então, a Mosaic tem um grande conhecimento em nutrição de plantas, em transformar, né, minerais em nutrientes para as plantas. E o que a gente vinha observando durante os anos é que existe realmente uma inter-relação muito grande entre a parte química e biológica da nutrição. Por quê? Justamente pelo que a gente conversou. Os nutrientes estão à disposição das plantas, mas tem que ter um balanço no solo que permita com que isso entre para dentro das plantas e seja absorvido. E com a nossa experiência fomos vendo que como é que a gente poderia, junto ao fertilizante, trazer algumas características que pudessem gerar um benefício biológico no solo. Ou seja, como é que a gente consegue usar a parte biológica que está presente no solo, não só para aumentar a eficiência de uso de nutrientes, mas também para trazer plantas mais saudáveis e tolerantes. E foi assim que o Performa Bio aconteceu. A gente foi buscar e a gente desenvolver tecnologias para que, junto ao fertilizante mineral, a gente consiga fazer o quê? Equilibrar, reestruturar, reestabelecer e fortalecer a microbiota de solo. Ou seja, a gente consegue, na mesma aplicação que o produtor está fazendo com fertilizante, colocar lá uma tecnologia que não só vai ajudar a nutrir as plantas, mas a restabelecer a biodiversidade da microbiota de solo. Os solos, sempre que a gente trabalha com alguma cultura, você tem um impacto no solo. Isso é fato, não tem como a gente tirar isso da agricultura. A gente precisa plantar, a gente precisa tratar, a gente precisa colher. E quando há esse impacto, existe uma certa desorganização dos micro-organismos. O que a gente faz com o Performa Bio é isso, é poder, naquela aplicação de fertilizantes, colocar algo que ajude a melhorar esse microbioma e trazer todos esses benefícios biológicos que nós comentamos até agora. Isso sem mudar o manejo do cliente, do produtor, né? Que é uma coisa super importante hoje, né? É poder trazer benefícios sem trazer complexidade para o cliente. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses benefícios, a diferença desse fertilizante, mas eu sei que para realizar esse ciclo de vida das plantas, elas necessitam, né, de ter determinadas concentrações de macro e micronutrientes. E a absorção desses nutrientes é super importante, determina aí vários fatores, né, genéticos e ambientais. Vocês têm um vídeo que apresenta e que fala um pouco sobre o Performa Bio, e eu queria mostrar-lhe um pouquinho aqui na nossa versão videocast. Vamos ver comigo? Vamos lá. Combinar saúde do solo e nutrição na mesma aplicação de fertilizante? Só com Performa Bio, o primeiro fertilizante mineral que equilibra, restaura e fortalece a microbiota do solo. E performa muito mais na sua lavoura. Performa Bio é exclusivo da Mosaic Fertilizantes. Peça ao seu representante. Flávio, voltando aqui no nosso bate-papo, depois, né, desse vídeo de apresentação do Performa Bio, muito bacana, eu queria exemplificar para o produtor rural quais os benefícios para a microbiota do solo com o Performa Bio. Então, o primeiro ponto importante, quando você coloca o Performa Bio, o primeiro, sem dúvida, é nutrir melhor a sua lavoura. É poder utilizar da melhor forma possível, com maior eficiência, os nutrientes que estão sendo aportados para a cultura. Um outro ponto super importante é restabelecer o balanço biológico do solo. Então, como é que a gente vê isso no dia a dia? Você fala, nossa, estou restabelecendo o balanço biológico do solo. Você vai ver diretamente nas plantas, em como o sistema radicular está crescendo melhor, em como eu estou conseguindo ter plantas mais tolerantes a estresses bióticos e abióticos. Você vai conseguir ver um pouquinho também em produtividade, sem dúvida alguma, porque isso, trazendo todos esses benefícios para as plantas, logicamente você vai ter um incremento de produtividade, porque a planta está muito mais bem nutrida, ela está sem estresse aparente, ela consegue absorver muito mais água, trabalhar muito melhor com a energia que está recebendo, com o gás carbônico que está absorvendo. Então, esses são alguns benefícios, e fora isso, a gente ainda consegue trazer maior sustentabilidade de produção. Isso é algo que a gente ainda está aprendendo bastante, mas fica muito claro nesses trabalhos de 3, 4 anos que a gente tem de experiência. No primeiro ano da aplicação de um produto como o Performa Bio, você tem ganho, sem dúvida alguma, do ponto de vista biológico, isso traz uma melhor nutrição da lavoura, tem maior produtividade, mas com o uso contínuo, o que a gente tem notado é um restabelecimento de funções que o solo talvez tenha perdido no passado.
que são justamente muito íntimas a alguns grupos de micro-organismos que o Performabio ajuda a resolver, a restabelecer, a recuperar. Então, são coisas que a gente consegue trazer num fertilizante mineral outros benefícios para o produtor rural e, sem dúvida alguma, para as plantas. Antes de eu te fazer a pergunta que vale 1 milhão, eu queria saber qual que é a diferença entre os fertilizantes convencionais e os demais, né, que já existem, para o Performabio. Esse é um ponto super importante, né? Todo fertilizante é muito importante. Quando a gente chama de fertilizantes convencionais, são fertilizantes que já estão há bastante tempo no mercado, que são fertilizantes muito conhecidos. Eu posso dar exemplos, né? Superfosfato simples, superfosfato triplo, MAP, cloreto. São fertilizantes que já são muito consagrados e são, sem dúvida alguma, os que são utilizados em grande parte das adubações. Quando a gente passa a falar de fertilizantes de performance, fertilizantes de eficiência aumentada, o que a gente está falando, né? É justamente utilizar fontes ou tecnologias dentro dos fertilizantes ou em novas fontes para conseguir ter aumento de eficiência de uso. Então, é o caso do Performabio, né? Nós temos lá nitrogênio, fósforo, enxofre, outros nutrientes dentro do Performabio, mas ele é considerado um produto de eficiência aumentada, justamente porque ele possui aqueles mesmos elementos que os produtos ditos convencionais possuem, mas com tecnologias ou diferenças que fazem com que esse nutriente seja ou melhor aproveitado, ou melhor aplicado, e, sem dúvida alguma, mais bem absorvido e utilizado pelas plantas. Então, hoje é uma tendência, sem dúvida alguma, não é só por ser uma questão de marcas, não, porque eles realmente entregam benefício para os clientes, realmente entregam coisas palpáveis e retornos econômicos, produção e sustentabilidade para o produtor. Sim. Flávio, você como gerente de produto já também lidou, né, nesse atendimento com clientes. Você sabe que para colocar um produto no mercado precisa ser realizado vários experimentos, né, vários testes com esse produto. Quantos estados brasileiros vocês realizaram os experimentos? Quantos experimentos também foram realizados em quantos estados brasileiros para colocar o Performabio hoje no mercado? Nós iniciamos o desenvolvimento do Performabio em 2019 e nós finalizamos mais ou menos, né? A gente está ainda, né? Estamos aprendendo bastante com isso, mas nós investimos em mais de 85 experimentos em 9 estados ao longo desses 4 anos. Justamente pelo que você também comentou um pouquinho há pouco, né? O Brasil é muito grande, existem diversas condições de solo, de clima, de tipos de cultura. O que a gente quis nesse momento com o desenvolvimento do Performabio é poder atender a realidade de todos os produtores rurais. Então, a gente conseguir, desde o Rio Grande do Sul até o Cerrado, até as fronteiras agrícolas, entender qual o valor desse produto e como ele vai poder agregar bastante no pacote tecnológico dos produtores rurais. Então, realmente são 85 experimentos em 9 estados, em 4 anos, e muita coisa a gente aprendeu, e a gente consegue mostrar bastante benefício do produto com essa grande base de dados que a Mosaic tem agora. Sim, são 4 anos também de muita pesquisa, né? Isso é importante, né? Pesquisa científica, um trabalho em cima de um produto, né? Que vai ser entregue ao produtor rural para essa microbiota do solo tão importante hoje. E é claro, eu quero chegar aqui na minha pergunta para você de 1 milhão, né? Para o nosso produtor rural, porque assim, em números, com a ação do Performabio, o produtor rural ele deve conseguir aí um arranjo de quantas sacas por hectare a mais utilizando o Performabio. O que vocês já constataram fazendo esses testes? Essa realmente é a pergunta de $1 milhão em algumas situações, né? Nesse tempo que a gente tenha desenvolvido o Performabio, em média, vamos falar um pouco em soja, né? Em grande parte desses experimentos, né, em várias regiões, nós notamos incrementos de 5,1 sacas de soja por hectare em relação às adubações padrão, às adubações convencionais. Esse é um ponto importante, tá? A gente nunca fala, mas que adubação vocês fizeram? É justamente a adubação que o cliente está habituado a fazer na sua realidade. Então, onde a gente tem comparado e conseguido esses resultados? Não mudando a forma como o cliente faz a adubação e incluindo o Performabio no pacote tecnológico. Para milho, por exemplo, verão, a gente tem resultados de 14 sacas a mais de milho
por hectare, ou seja, são ganhos que vão aí de 6, 7, 8% em relação à adubação que é realizada pelos produtores. Ou seja, são ganhos sempre muito consistentes, ao longo dos anos, ao longo das regiões, e sem dúvida alguma respeitando muito cada pacote tecnológico já utilizado pelos clientes. E se eu sou um produtor, Flávio, eu vou começar a utilizar o Performa Bio amanhã, como que esse Performa Bio ele é entregue ao produtor rural? Como que é o produto? Ele é em forma líquida, granulado? Como que é a consistência dele? Esse foi um grande ponto de desenvolvimento dentro da Mosaic. O que a gente sabe é que um ponto que deve ser levado muito em consideração, principalmente numa agricultura hoje que tem 2 safras, em algumas regiões até 3 safras que a gente tem visto, é como não atrapalhar o operacional ou como contribuir para um aumento de rendimento operacional. Então, o Performa Bio não é nada diferente do que o produtor já está habituado a utilizar como fertilizantes. Ele vai comprar um fertilizante, ele vai comprar o Performa Bio, vai ver lá os grânulos de fertilizante, e nesses grânulos vai estar sendo incluída a tecnologia para equilibrar, restaurar e fortalecer a microbiota do solo. Então, estou acostumado a usar MAP, estou acostumado a usar Super Triplo, que é um produto granulado. Vai usar o Performa Bio da mesma forma, aplicando na sua plantadeira, lanço, no suco, sem nenhum tipo de mudança no manejo, ou mesmo sem necessidade de uma nova aplicação, uma nova entrada na lavoura para isso. Bacana. E se eu pensar assim num dia com muita chuva após uma aplicação do Performa Bio, por exemplo, algum comprometimento na eficácia do produto? De forma alguma, até ótimo, né? Ótimo ter água no sistema, sempre é muito bem-vinda. Então, essa água vai ajudar muito a que o Performa Bio possa ser muito bem distribuído também no solo, junto às raízes, próximo à semente, e fazer com que ele tenha uma eficiência tão boa quanto num momento em que não tem tanta chuva. Então, a água não é um limitante, essa aplicação não vai fazer com que ele se perca, pelo contrário, vai ajudar bastante não só a lavoura, mas também o resultado do Performa Bio. E falando de temperatura do solo muito elevada, o Performa Bio tem uma boa adaptação? Sem dúvida, sem dúvida. Até por não ter micro-organismos na sua formulação, ou seja, o Performa Bio é um fertilizante mineral com uma tecnologia para restabelecimento da microbiota de solo, mas sem micro-organismos, ou seja, independente de onde ele for aplicado, de quando aplicado, sem dúvida alguma, o calor é um ponto importante para as plantas, mas ele não vai ter efeito deletério, efeito de baixar a eficiência do Performa Bio naquele momento que está sendo aplicado. Então, isso foi justamente grande parte do desenvolvimento, poder trazer algo para o produtor que ele possa ter segurança e ele possa ter conforto para usar na sua lavoura. É não abrir mão de uma boa nutrição, mas trazendo, sem dúvida alguma, eficiência operacional e ter muita segurança na aplicação. Bacana. A gente viu até agora, então, que essa novidade, né, ela é resistente ao estresse relacionado ao clima, o produtor não precisa mudar em nada a como ele faz uma aplicação de fertilizante no seu campo, então isso não vai causar para ele, né, uma maneira diferente de utilizar o produto. E eu queria perguntar para você, Flávio, porque esses resultados que você comentou conosco aqui sobre os testes, eles estão disponíveis para o produtor rural consultar em algum site? Sim, nós temos já resultados em todo o Brasil do Performa Bio, e você pode entrar no www.nutriçãodesafras.com.br, que lá vão ter os dados e vão ter as informações do Performa Bio para você poder consultar e entender qual é o resultado e como ele funciona na sua região, na sua cultura. Legal. Bem, Flávio, eu gostaria de agradecer aqui o seu tempo conosco no podcast Agrotalk, trazendo para nós aqui bastante conhecimento, né, em relação à microbiota do solo, essa novidade que vocês da Mosaic estão trazendo para o mercado, porque para produzir bem, as plantas precisam extrair e absorver quantidades específicas, né, de nutrientes no solo. Então, saber que vocês estão preocupados aí com o futuro do nosso solo, né, com a produção de alimentos e
como vocês são tão eficazes nessa questão de pesquisa científica, trazendo o que há de melhor para o produtor rural, para a planta em matéria de nutriente, deixa a gente feliz sabendo aqui que a gente pode confiar nessa produção agrícola que mais cresce no país. Então, meu muito obrigado e parabéns ao trabalho de vocês da Mosaic com relação aí esses nutrientes, esses fertilizantes em campo. Eu que agradeço, obrigado por nos receber aqui e, mais uma vez, obrigado. Eu espero você aqui, mais uma vez, em outra oportunidade, trazendo para a gente mais conhecimento, mais informações, viu, Flávio? Seja bem-vindo, o Agrotalk está de portas abertas para vocês aqui. Combinado. Até a próxima, então. Até a próxima.